Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Nessa aula, nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Nós já aprendemos algumas figuras de linguagem, então, se você perdeu essas aulas, volte, assista novamente. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, que tem muita aula boa por aí. E nós vamos falar de algumas figuras de linguagem que nós não falamos na primeira aula. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. A nossa frase desafio é essa aí, ó. Hoje vamos explorar algumas figuras de linguagem, recursos que tornam a comunicação mais expressiva e criativa. Você sabia que as figuras de linguagem servem para tornar as nossas expressões, as nossas falas, os nossos textos mais expressivos, mais comunicativos? Nós usamos figuras de linguagem o tempo todo e nem percebemos que estamos usando. Quando eu digo, aquela mulher é uma onça, ou quando eu digo, nossa, estou morrendo de raiva daquela pessoa, são figuras de linguagem, são maneiras expressivas de dizer. É claro que a mulher não é uma onça, é claro que eu não estou morrendo de raiva, mas são maneiras expressivas de utilizar a linguagem para dar mais expressividade. E é aí que as figuras de linguagem entram no dia a dia. Vamos conhecer mais algumas delas. A primeira é a ironia. Qual é a definição dessa figura de linguagem? Ela tenta expressar o oposto do que se pensa, com um tom crítico ou humorístico. Então, quando a gente quer fazer uma crítica ou quer usar o humor de uma maneira mais ácida, mais crítica, nós usamos uma figura de linguagem chamada ironia. E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Que belo dia! Durante uma tempestade. Imagina que você olha para o céu, tá tudo escuro, cheio de nuvens, e você fala, que belo dia! Bom, é claro que é uma ironia, o dia não está belo, então você diz o contrário daquilo que você queria que realmente fosse, o oposto do que se pensa. Nós também usamos essas figuras de linguagem em memes, charts, inclusive os memes trabalham com figura de linguagem o tempo todo e nós usamos os memes para nos comunicar o tempo todo e às vezes nem percebemos. As charges, os diálogos do cotidiano, como aqueles exemplos que eu dei para vocês. E o eufemismo? O eufemismo é a figura de linguagem que busca suavizar uma expressão chocante ou rude. Por exemplo, ele partiu, em vez de dizer que a pessoa morreu. Às vezes a pessoa morreu e aí chega e fala assim: ele partiu dessa para melhor, ele foi morar com os anjos. São expressões que nós usamos para suavizar, né? Para não dar aquela impressão de coisa muito triste. E aí nós usamos uma expressão que suaviza aquilo que a gente quer dizer, para não deixar tão rude, tão chocante. Essa figura de linguagem é o eufemismo. Ela é usada em notícias, em discursos políticos e no nosso dia a dia, né? Como esse exemplo aí. A antítese. A antítese é a figura de linguagem que traz uma oposição de ideias numa mesma frase, muito comum em músicas e poesias. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Fogo que arde sem se ver é uma antítese, né? Porque, na verdade, se ele é um fogo que arde, a gente ia ver. Então, diz o contrário, né? Aliteração ou assonância é a repetição de aliteração é a repetição de consoantes numa mesma frase, muito usada em parlendas, trava-línguas. Então, olha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui nós temos uma repetição da letra R, que é uma consoante. Lembram das consoantes? Tudo que não é vogal no nosso alfabeto é consoante. As vogais são A, E, I, O, U. E o resto é consoante. Então, quando a gente tem ou encontra em textos a repetição de consoantes, nós temos uma figura de linguagem chamada aliteração. E isso, às vezes, é usado de propósito, no caso dos trava-línguas, para treinar, né, o uso o som e o uso da língua. E, muitas vezes, é usado também para causar sonoridade em poemas, em música. Então, trazer um som diferente para a música, para o poema, remeter a um som de um objeto, de um móvel, de um automóvel. Então, nós usamos a aliteração. E a assonância é a repetição de vogais. Como tem repetição de consoantes, também pode aparecer repetição de vogais. Começa aqui, ó. Sou um mulato nato no sentido lato. Viram aí?
Ato, ato, ato. E aqui eu tenho a repetição do A e do O, do A e do O. Esse ato, 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 repetição de vogais, nós chamamos de assonância. E isso é muito usado também em músicas e poesias. Nessa aula, nós conhecemos algumas figuras de linguagem. A professora vai falar sobre outras figuras de linguagem, que são muitas, né? Nós conhecemos aí o eufemismo, que é quando nós suavizamos alguma expressão, a aliteração, que é a repetição de consoantes, a assonância, que é a repetição de vogais, e a ironia, que é quando nós queremos dizer o contrário daquilo que estamos dizendo. A ironia é muito comum em muitas figuras de linguagem. Na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios e alguns textos para encontrarmos essas figuras de linguagem e treinarmos o que nós aprendemos nessa aula. Então, eu te espero para a nossa aula de atividades. Até lá!